noite, gente. Graça e paz da parte de Jesus. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Eu tenho uma palavra no meu coração, quero poder compartilhar com você hoje. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia aí, então. Se você trouxe ou seu dispositivo eletrônico, seu smartphone. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 18. Eu confesso que refleti nesse texto essa semana e gostaria de falar com você hoje sobre essa nossa caminhada existencial de fé aqui, essa caminhada relacional que às vezes é tão difícil, essa caminhada conflituosa que nós vivemos, essa caminhada às vezes de escolhas que fazemos e que essas escolhas nos levam a consequências difíceis na vida. Tem um texto na Bíblia que diz: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, delitos cometidos contra Deus. E eu vou falar hoje sobre um homem chamado Josafá. Alguns dizem que ele foi um dos melhores reis que a nação de Israel já teve. Josafá começou muito bem, mas Josafá, ele tinha um grande problema. E talvez você tenha esse problema de Josafá. A gente vai ler o texto já. Mas talvez esse mesmo problema de Josafá alcance você. E esse problema crie muitos problemas para você, assim como criou para Josafá. E eu confesso que eu, por muitos anos, neguei que não tinha dificuldade com esse problema. Até que um dia, realmente, eu fui confrontado por alguém, e esse alguém me fez entender que realmente eu tinha também esse problema. E esse problema é a dificuldade de saber dizer não. Quando a gente tem dificuldade de dizer uma palavra tão simples, tão curta, tão pequena, isso normalmente acarreta muitos problemas para nós. Quem aqui tem coragem de levantar a mão e dizer que tem dificuldade de dizer não? Eu não vou olhar para você, isso não é problema meu. Eu me lembro, Danilo, que eu dizia que não tinha dificuldade. Tem alguém na sua frente aí, Danilo. Ele vai sair já, o câmera aí. Eu me lembro que eu dizia que eu não tinha dificuldade de dizer não. E eu na terapia, na psicóloga que eu fazia, desde a faculdade, um dia, no set ali, ela falou assim para mim: você tem dificuldade de dizer não? Aí eu falei: eu? Você não me conhece? Claro que não tenho dificuldade nenhuma. É simples. Eu falo não. Eu não tenho nenhuma dificuldade. E aí a gente conversando e aí numa sessão qualquer dessa, a gente assim, ela estava numa cadeira na minha frente, sabe, Daniel? Igual você está aqui assim perto de mim. E aí de repente, no meio de uma conversa que não tinha nada a ver com o que ela ia fazer, ela pegou uma almofada que ela estava atrás dela, e ela esticou assim para mim, Daniel, a almofada, ela fez assim para mim. E aí, na hora que eu fui pegar, eu puxei a mão e eu falei para ela assim: você fez uma intervenção. Eu vi o que ela tinha feito porque eu tinha aprendido na faculdade isso. Não esse movimento, mas a intenção dela. Vou perguntar para você, Daniel, você tem dificuldade de dizer não? Você tem? Que bom. Porque se você dissesse que não, eu ia confrontar você agora. Porque no exato momento em que eu estendi a mão para ela, e eu fiz o movimento, ela estendeu a almofada, eu fiz o movimento que ia pegar, eu recolhi, e ela disse assim: você recolheu, Rafael, a mão? Eu falei: você... Olha o peixinho, gente. Ai, bonitinho. Ela falou assim para mim: o que aconteceu aqui, Rafael?
E eu falei, você colocou a almofada para eu pegar. E aí ela perguntou, e você fez o quê? E eu fui pegar a almofada. Aí ela me perguntou, mas eu pedi para você pegar alguma almofada? E eu disse, não. Você tem mania de querer ajudar os outros sem que os outros peçam a você? Você tem mania de querer todo momento estar presente na vida das pessoas, sendo solícito, sendo agradável, querendo de alguma forma ser reconhecido, ser aceito pelas pessoas o tempo inteiro? E aí, começou a coça. E ali eu percebi que eu tinha dificuldade de saber dizer não para as pessoas. E eu vou dizer para vocês que em 2018 eu assumi interinamente essa igreja. Em dezembro de 2018 eu fiquei sabendo que eu seria o pastor titular. E por não ser preparado para assumir uma igreja, por não entrar num curso de teologia com expectativas de estar realmente como um aspirante para assumir em algum momento uma igreja, eu nunca aspirei isso. Simplesmente em 2018 eu ajudei a comunidade que viveu um momento muito difícil. E em 2019 eu assumi. E 2019 a ficha caiu para mim. E eu falei, meu Deus, agora eu sou pastor mesmo. E eu falei, mas eu não sou um pastor. Eu não sou como os outros. Eu não fui preparado. De alguma forma eu não conseguia me ver como tal. E por isso eu disse, de uma forma inconsciente, eu não me dava conta disso. Para que eu possa ser um pastor, as pessoas têm que me aceitar como um pastor. Eu tinha dificuldade. Não é que eu achava que eu não pregava bem. Era horrível as minhas pregações. E eu estou sendo sincero. A gente tem que ter um senso crítico. Porque quando você não tem a capacidade de uma frequência, fica muito difícil de você melhorar. E aí, eu comecei, de uma forma inconsciente, a querer ter aceitação das pessoas. De que maneira? Sendo presente e solícito. Então, eu estava solícito a todos, a qualquer momento. Então, a todo momento que alguém me solicitava, eu estava. Às vezes eu tinha compromisso no mesmo dia, eu tinha casamentos no mesmo dia. Eu cheguei a fazer vários velórios e casamentos no mesmo dia. Isso é uma coisa de maluco. De manhã você está com meio todo mundo chorando. À noite você está num lugar que está todo mundo rindo. Isso é horrível. Isso é ruim para um indivíduo quando ele é colocado em 2 lugares ao mesmo tempo. E eu não respeitei os meus limites. Eu não soube colocar limite dizendo sim para todo mundo, porque eu precisava ser aceito como um pastor que eu achava que eu não era. Mas, de alguma forma, eu queria que as pessoas me aceitassem, inconscientemente. E para isso eu disse sim para todo mundo. Isso começou em 2019. Em 2022, isso teve um preço. Quando eu fui diagnosticado com burnout. Por quê? Porque eu perdi a capacidade de dizer não. E eu negava que eu tinha dificuldade de dizer não. Porque quando você não está vendo, é difícil de você reconhecer isso. E aí a gente entra aqui na mensagem de hoje. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 18. Se você abriu, ou eles vão projetar no telão aí, a partir do versículo 1, diz assim: Josafá era dono de uma grande fortuna, muito respeitado. Mas, repita comigo, mas. Sempre tem um mais na vida, né? Sempre tem um mais, um porém, um mais. Mas se aliou com Acabe, rei de Israel, por laços de casamento. Certo dia ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe recebeu com grande festa, matou ovelhas e bois e serviu o rei com a sua comitiva. Comeram à vontade, mas Acabe tinha um plano. Queria que Josafá o apoiasse no ataque a Ramote-Gileade. Portanto, foi direto ao assunto: você irá me acompanhar à luta para recuperar Ramote-Gileade? Josafá respondeu: sem dúvida, eu estou com você para qualquer empreitada. As minhas tropas são as suas tropas, os meus cavalos, os seus cavalos. Mas ele fez uma ressalva: antes de qualquer coisa, Acabe, consulte Deus a respeito desse assunto. O rei de Israel, Acabe,
reuniu cerca de 400 profetas e lançou uma pergunta: deveria eu atacar Ramote e Gileade ou não? Mas Josafá insistiu: há mais algum profeta aqui do Eterno a quem possamos consultar? O rei de Israel disse a Josafá: na verdade há um, mas eu não gosto dele. Ele nunca diz nada de bom ao meu respeito, só prevê destruição e calamidade. É Micaías, filho de Imlá. Então o rei de Israel ordenou a um dos seus oficiais: vá buscar Micaías. Enquanto aguardavam, o rei de Israel e Josafá estavam sentados no trono, vestidos de trajes reais, diante dos portões da cidade de Samaria. Todos os profetas profetizaram diante deles, dizendo: Zedequias, filho de Quená, havia feito um par de chifres de ferro e anunciava: assim diz o Eterno, com esses chifres você ferirá os amorreus até não sobrar nada. Todos os profetas clamaram: amém, ataquem Ramote e Gileade, a vitória é certa, o Eterno entregará em suas mãos. O mensageiro que foi chamar Micaías, escute isso, disse ao profeta: todos os profetas estão apoiando o rei, é bom que você também diga sim a ele. Ele estava falando isso para o profeta, para o homem de Deus. Já foi buscar o cara com ameaça. Mas Micaías disse: assim como vive o Eterno, direi o que o Eterno me disser. Quando Micaías se apresentou ao rei, ao profeta, então Micaías: devemos atacar Ramote e Gileade ou não? Ele respondeu: vá em frente, a vitória é certa, o Eterno a entregará em suas mãos. Micaías, ele estava de deboche aqui, ele estava sendo sarcástico. O rei disse: quantas vezes já pedi para você que falasse apenas a verdade para mim? Micaías disse: então está bem, já que você insiste, lá vai. Eu vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. Ouvi o Eterno dizer: estes não tem quem diga a eles o que fazer. Voltem para casa e façam o melhor que puderem por vocês mesmos. O rei de Israel virou para Josafá e disse: você viu? Ele não diz nada nunca de bom ao meu respeito, só me dá notícias ruins. Micaías continuou: não terminei ainda, ouça a palavra do Eterno. Vi o Eterno em seu trono e todos os anjos do exército celestial ao seu redor, à direita e à esquerda. O Eterno perguntou: como poderemos enganar Acabe para atacar Ramote e Gileade? Alguns diziam uma coisa, outros outra, até que um anjo deu um passo à frente, pôs-se diante do Eterno e disse: eu o enganarei. O Eterno perguntou: de que maneira você enganará? O anjo respondeu: é fácil, eu farei com que todos os profetas... O Eterno disse: todos os profetas mintam. O Eterno disse: se você acha que conseguirá, então vá em frente e seduza. E foi o que aconteceu. O Eterno pôs um espírito mentiroso na boca dos profetas, mas o Eterno decretou essa calamidade. No mesmo instante, Zedequias, filho de Quená, deu um murro no nariz de Micaías e disse: desde quando o espírito do Eterno me abandonou e se apossou de você? Micaías disse: você logo saberá, você descobrirá quando estiver apavorado, procurando um lugar para se esconder. O rei de Israel disse: leve Micaías daqui e entreguem a Amon, juiz da cidade, e a Joás, filho do rei. Com esse recado, o rei mandou pôr ele numa cadeia, e ele deve ser tratado a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: se você voltar inteiro, é porque eu não sou profeta. E disse ainda: quando acontecer tudo isso, o povo deve se lembrar de quem vocês ouviram isso. Feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, um texto incrível, uma história extraordinária, e eu peço que nessa noite os exemplos de erros e acertos de Josafá possam instruir a nossa vida diante dos desafios que nós enfrentamos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Bom, o texto ele já fala por si só. Josafá,
um homem rico, poderoso, que logo que assumiu o reinado do reino do sul, capital Samaria, Jerusalém, resolveu promover uma grande reforma espiritual. Josafá foi um rei conhecido como alguém que trouxe de volta a adoração ao Senhor, uma reforma espiritual. Ele proclamou o dia do Senhor, ele proclamou a adoração e leitura dos rolos, dos escritos que Deus havia determinado para que os homens e as mulheres voltassem para o caminho do Senhor. Josafá, ele fortificou as cidades, ele fortaleceu os muros, ele fez aquilo que era bom, reto e justo aos olhos do Senhor, e a Bíblia fala que enquanto ele fez tudo isso, o Senhor era com ele, até que ele resolveu promover uma aliança familiar com Acabe. Ele promoveu que os seus filhos se casassem. Foi uma decisão estratégica. De alguma forma ele pensou, se eu tiver uma aliança fortalecida com o reino do norte, eu vou ficar muito mais bem guardado. Josafá, ele tirou a confiança de Deus, que havia colocado ele como rei, e resolveu colocar um pouquinho da sua confiança em Acabe. E aí, eu pego uma frase que eu disse domingo passado: fidelidade só aceita 100%. E ele resolveu deixar, não ser fiel mais a Deus em 100% e somente em 90%. Ele dividiu a sua fidelidade. Seria bom, vai ser seguro, vai ser estratégico. Só que isso teve um preço. Porque todas as vezes que nós, de alguma forma, tentamos nos aliançar com pessoas que não têm os mesmos princípios que nós, que não acreditam nas mesmas verdades que nós acreditamos, que não seguem o mesmo Deus que nós servimos, de alguma forma isso vai sair caro. Então, quando eles promoveram essa aliança, algum tempo depois, ele foi visitar Acabe, e Acabe fez um banquete. Acabe era um rei profano, casado com Jezabel, você conhece a história. E quando Josafá foi visitar Acabe, Acabe deu um banquete, e Acabe foi direto ao assunto. Olha só, que bom que você veio aqui, a gente tem uma aliança hoje familiar, e é incrível. E eu queria fazer uma pergunta para você. Eu preciso conquistar de volta Ramote-Gileade, que era uma cidade próxima, e eu quero saber se você está comigo, se você vai entrar comigo, porque o exército de Josafá é um exército muito poderoso. Alguns dizem, irmãos, que Josafá tinha um exército aproximado de quase 1 milhão de homens fortemente armados, não somente em Jerusalém, mas em todas as províncias. Eram muitos homens. E Acabe logo arregalou os olhos. Acabe disse: cara, se ele for comigo, a vitória é garantida. E aí Josafá, que temia ao Senhor, mas que resolveu, de alguma forma, dividir a sua fidelidade com o Senhor, com alguém. É quando a gente pede alguma coisa a Deus, e depois de um longo período de tempo, Deus nos abençoa com isso, e a gente acaba dividindo. Eu vou dar um exemplo. Você tem 3 filhos, 4 filhos. Você vem para a igreja, cara. Você vem porque você busca, porque você ama Deus. É uma dificuldade, você pega ônibus, você vem de Uber. Ninguém pede para você vir. O líder de célula não cobra. O pastor não fica em cima de você. É você que decide, porque você ama estar aqui. Porque faz bem para você quando você entrega a Deus aquilo que é dele por direito, o louvor, a adoração. Você sai daqui revigorado com uma palavra de ânimo. E aí de repente você fala assim: poxa, seria tão bom se Deus me desse um carro. Aí Deus dá um carro para você. Deus dá um carro 0 para você. Aí chove, você mora numa estrada de chão, você lava o carro e você fala assim: ah, hoje eu não vou porque eu lavei o carro. Vai sujar o carro. Meu Deus. Aí você fala assim: poxa, né? Não vou hoje. Você meio que divide. Em outro tempo você vinha na lama, na chuva, no vento, na chuva de canivete. Mas agora de alguma forma você colocou o coração em alguma coisa que Deus te deu. Você dividiu, você ama Deus, você sabe que Ele te deu, mas de alguma forma você quer dividir. Josafá, ele fez isso. Ele falou: poxa, a gente tem uma aliança. E aí, em um momento de lucidez, ele disse: Acabe, mas vamos fazer o seguinte, consulta algum profeta aqui.
Acabe tinha 400 profetas particulares. Os caras que só diziam o que ele queria ouvir. Aí os 400 disseram: olha, pode ir, o Senhor é com você. Aí Josafá falou: não, tem alguma coisa estranha aqui, pô, pelo amor de Deus, esses caras estão comprados. Ele viu o que ele estava fazendo, cara. Ele percebeu que o negócio não estava bom. Ele entendeu claramente que aquele caminho não era um caminho que ele trilhava normalmente. E aí ele disse: Acabe, tem algum rei aqui, algum profeta aqui de verdade, de verdade? Tem. Ele falou: tem um, Micaías. Pô, mas aquele cara nunca fala nada de bom. Ou seja, o profeta, ele só busca ouvir bocas que dizem para ele aquilo que ele quer ouvir. É quando você, de alguma forma, estava seguindo por um caminho, e aí você resolve não seguir mais por esse caminho. Você é casado, cara. Você pediu a Deus, Deus te deu uma varoa, uma esposa. E aí de repente bateu um vento, uma lestada, que começou a mudar a tua cabeça. Aí você começa a dizer a mesma história que todos dizem, porque o ser humano, ele reproduz comportamento. Você precisa arrumar alguém para te fazer feliz. Eu já não consigo, porque você já tem uma outra situação. E aí, nesse momento, você só vai procurar boca que vai dizer aquilo que você quer ouvir. Você não vai buscar a boca dos profetas de Deus que vai sacudir você e dizer para você: está pensando o que da tua vida, rapaz? Você vai buscar pessoas que vão fortalecer isso. Os seus amigos aí de balada, aqueles que... ou não precisa ser muito. Talvez contatos no Zap, talvez grupos no WhatsApp que ficam mandando mensagens pornográficas, vídeos e fotos, que o Espírito Santo incomoda. E aí a Bíblia fala que por um momento ele falou assim: poxa, não fala assim do profeta, que ele não diz nada, manda chamar. Aí quando mandaram chamar Micaías, Micaías disse, veio e foi ameaçado ainda. O cara falou: cuidado com o que você vai falar, meu irmão, cuidado, porque já tiveram 400 profetas e você precisa dizer a mesma coisa. Ué, eu vou dizer a mesma coisa? Então não preciso rir, pô. Eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Eu não tenho vontade própria. Aí quando chegou lá, ele foi sarcástico. Ele falou: pode ir, você não já ouviu os bobalhões aí de plantão que dizem para você e aplaudem tudo que você faz de errado? Aí ele falou: tá vendo, não falei para você que ele nunca me ajuda? Aí ele falou: você quer ouvir a verdade? A soberba dominou teu coração e você está usando Josafá ainda. E esse bobalhão de Josafá está caindo na sua conversa fiada. Tirou a confiança de Deus e botou parte da sua confiança agora em você, que está pior do que ele. E aí aquele cara que foi buscar ele lá deu um murro no nariz dele. E aí de repente o rei bota ele na cadeia e Acabe convence Josafá a ir para a guerra. Você sabe por que Josafá foi para a guerra? Mesmo depois de tudo isso? Porque ele não soube dizer não. Então pergunta carinhosamente para quem está do seu lado: você tem dificuldade de dizer não? Pergunta. Você tem? Meu Deus do céu. Você tem? Na hora do culto, né, Fabiano? Tô com um carro ali para você tirar numa ribanceira. Na hora do culto, meu Deus do céu. Júlia está dizendo que não. Não vai, Fabiano. Não, mas o dinheiro é bom. Não vai, Fabiano. Domingo. Não, Júlia, mas você não... Fabiano. O Senhor, aos seus, ele dá enquanto eles descansam. E aí ele foi. Aí Josafá falou: pô, isso não vai dar certo. Mas como é que eu vou dizer para Acabe que eu não quero ir, cara? Todas as vezes que você negocia no pouco, você já renunciou o muito, o tudo. Porque se você não consegue ser fiel a Deus no pouco, você nunca vai ser fiel a Deus no muito. Tem gente que fala assim: Julico, pastor, eu amo os projetos sociais dessa igreja. Olha, sabe, me emociona. Eu queria muito ter muito dinheiro para poder ajudar. Assim, eu sei que não pode, eu queria jogar na Mega Sena. Eu queria achar um bilhete, que eu não vou jogar, um bilhete premiado que eu ia ajudar muito essa igreja. Se você, de alguma forma, não é fiel ao Senhor, ou não abençoa, ou não é generoso com o pouco que você tem, você nunca vai ser com o muito que Deus pode te dar, ou o trabalho pode fazer com que chegue às suas mãos. Porque não tem a ver com quantidade.
tem a ver com o coração. Se você não é fiel no lugar que você está, você não vai ser fiel em outro lugar. Porque é mais fácil ser fiel a Deus com pouco do que com muito, querido. Só que é uma ilusão. E Josafá, ele não conseguiu ser fiel ao Senhor, porque ele não quis dizer não a Acabe. Sabe o que aconteceu? Acabe ainda disse para ele: Josafá, vamos fazer o seguinte, você vai como rei e eu vou disfarçado, porque eu tenho uma estratégia aqui. Acabe ficou com medo, porque o profeta falou que ele ia morrer. Aí Acabe falou: cara, mas eu não posso perder essa oportunidade de um exército de 1 milhão de homens ir comigo para a batalha. Não tem como a gente perder, porque é muito mais soldados aqui do que lá. E aí ele foi para a guerra. Aí Acabe falou assim: eu vou numa estratégia disfarçada, você vai como rei. E aí o pessoal de Ramote Gileade, eles se reuniram e os oficiais disseram o seguinte: olha, a gente não quer saber do exército, a gente não quer saber dos chefes, dos capitães, a gente só quer saber do rei. Então quando a gente avistar o rei, vocês vão em direção ao rei, esquece todo mundo. E quem que estava vestido de rei na batalha? Quem? Josafá. Porque Acabe estava escondido. E aí quando viram Josafá num cavalo real, eles falaram: é Acabe. Quando eles viram Josafá no cavalo real, acharam que era Acabe. E aí, meu irmão, a turma foi para cima de Josafá, e Josafá disparou com o cavalo e os caras atrás de Josafá, e Josafá começou a gritar: eu não sou Acabe, eu sou Josafá, eu não sou Acabe. E aí os caras viram que não era Acabe, e eles disseram: não é o rei Acabe, é uma outra pessoa que está se passando como um rei. E de repente Acabe estava, escondido no meio dos flecheiros lá, se acovardando, esperando que Josafá vencesse a guerra, ou que o exército de Josafá vencesse. E aí um soldado de Ramote Gileade lançou uma flecha, que veio lá do inferno. De repente o negócio começou a subir, desceu e atravessou a junta da armadura de Acabe. Quando Acabe viu que ele foi atingido, pediu para que ficasse encostado no carro dele de guerra, e ele viu o exército todo dele perdendo a batalha, porque não tem a ver com quantidade, tem a ver com fidelidade. Josafá foi embora desesperado, levando para casa, para Jerusalém, o sabor amargo de uma derrota, e tudo isso na sua vida, porque ele não teve a capacidade de dizer não. Perdeu aquele que ele achava que era seu amigo. Então na vida, quando a gente de alguma forma não aprende a dizer não, a gente vai se cansar demais, a gente vai ser usado e abusado pelas pessoas, a gente deixa de ter limites entre as pessoas, a gente não se respeita e não pratica o autocuidado. Tem uma palavra que ela é muito mal interpretada, eu vou dizer. A palavra, Pablo, egoísmo. O egoísta, ele pensa em quem? Ele pensa nele. E se a gente parar para pensar, às vezes, nós precisamos ser egoístas, porque a gente vive uma vida inteira pensando em todo mundo, menos a gente. Então, o egoísmo, de alguma forma, é um autocuidado também. Porque se você vive uma vida inteira só querendo ajudar a todo mundo, você quer resolver o problema de todo mundo, você é o patriarca ou a matriarca. Quando tem um problema na sua família, todo mundo liga para você, e você tem que resolver, e é você, e daqui a pouco você está cheio de problema com todo mundo, porque você se acha na responsabilidade de resolver, porque se você não fizer, e com isso a gente acaba se desgastando, e com isso de alguma forma a gente se cansa, a gente se fere, a gente se decepciona, a gente se desgasta emocionalmente, a gente desgasta as nossas relações, a gente não se respeita, a gente não respeita os nossos limites.
Foi isso que aconteceu comigo em 2022, quando no sinal da Ricamar, eu não sei para onde que eu ia, era tanta agenda. Teve casamento em 2 dias, porque eu nunca dizia, não, eu dou um jeito, cara. Eu dou, mas um é em Búzios, outro é Arraial do Cabo. Não, eu vou dar um jeito. Tudo para não dizer, não, tudo para ser aceito. Tudo de alguma forma para receber a validação dos outros. Porque eu achava que eu, como não era um pastor, que pelo menos fazendo isso as pessoas, de uma forma inconsciente, que as pessoas iam me aceitar. Até aquele dia que ela levantou a almofada para mim e eu disse, não tem dificuldade. Eu pedi alguma almofada para você, rapaz? Você quer ajudar todo mundo o tempo todo, sem que as pessoas peçam a você? Ela falou para mim. E eu abaixei a cabeça na hora, eu falei, rapaz, eu estou muito ruim, estou precisando de ajuda. Eu tinha entrado na faculdade de psicologia em 2016, eu falei assim, vou poder aprender para ajudar os outros. Quando chegou no 3º, 4º período, eu botei as 2 mãos na cabeça, falei, rapaz, eu estou muito ruim aqui, rapaz. Eu vim aqui para poder ajudar os outros, mas quem precisa de ajuda sou eu. E aí você sabe o que aconteceu? Josafá foi exortado pelo rei Jeú de uma forma veemente. Falou assim, o que você fez, cara? O Senhor está decepcionado com você, foi o que Jeú disse para ele. O Senhor não vai tirar o trono de você por causa do que você já fez. Mas o que você fez foi mal, foi correto, foi incorreto, foi injusto, foi profano. Até que um tempo se passou. E aí eu pulo para o capítulo 20. Diz o seguinte, passado um tempo, os moabitas, os amonitas e os meunitas se reuniram para lutar contra Josafá. Ele recebeu essa informação. Há um exército enorme se aproximando, vindo do outro lado do Mar Morto para atacá-lo. Não temos tempo a perder. Eles estão bem perto de Tamar, no oásis de Engedi, perto de Jericó ali. Assustado, Josafá orou e buscou o Eterno. E decretou um jejum nacional. Todo o povo e todas as cidades de Judá se uniram para pedir ajuda ao Eterno. Diante da Assembleia do povo de Judá, Jerusalém, no templo do Eterno, na frente do pátio novo, Josafá orou assim: ó Eterno, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que estás no céu, ó soberano sobre todos os reinos? Tu és forte e poderoso, e ninguém tem a menor chance diante do teu poder. Tu mesmo expulsasse os moradores dessa terra, quando trouxeste o teu povo e entregaste a essa terra a Israel, os descendentes do teu amigo Abraão. Eles habitaram nessa terra e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: quando acontecer alguma desgraça, como guerra, enchente, epidemia ou fome, entraremos no templo, pois saberemos que estás pessoalmente presente nele, e clamaremos em meio ao sofrimento e angústia, e tu ouvirás e nos livrarás. De repente, quando o tempo passou, a fatura do cartão chegou, o boleto veio, sabe, a conta, porque uma hora a conta chega, mesmo o correio estando em greve, mesmo o banco estando em greve, os boletos da vida, eles chegam diante de coisas que fazemos. O Steve Furtick, pastor da Elevation, uma das maiores igrejas americanas, ele tem uma mensagem exatamente em cima de 2 Crônicas do capítulo 20, com o tema: quando a batalha me escolhe. E ele fala que às vezes na nossa vida não somos nós que escolhemos as batalhas nos escolhem sem a gente esperar. Josafá estava tranquilo, e de repente 5 exércitos vêm contra ele agora, e ele não tem o que fazer. Ele não tem nem tempo para fazer nada, para pensar. O que fazer quando a batalha escolhe você? Você não sabe o que fazer, você está desesperado, você está atordoado, você está perdido, você está enfraquecido, você não tem ânimo, você não tem força, você não tem fé, você não tem expectativa, você não tem chance. Só que Josafá, ele resolveu buscar dentro dele a essência novamente, porque
Na oração que ele faz para o Senhor, ele traz de volta a confiança que ele havia dividido na vida dele em lugares e coisas para o Senhor. Ele diz: Senhor, com pouco ou com muito, quem tiver com o Senhor vai ter vitória, porque o Senhor trouxe o teu povo de lá. Eles não eram um exército poderoso, eles eram ex-escravos, e o Senhor fez com que eles expulsassem 7 povos que moravam nessa região. Foi o Senhor que deu essa vitória. A tradução Almeida, ela diz o seguinte: Josafá dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. O povo já está em jejum, ninguém come, criança, velho, jovem, animal, até animal eles botaram em jejum. Aí ele fala o seguinte: mas nós vamos colocar os nossos olhos em ti, e os nossos olhos vão estar no Senhor, dizendo: a nossa esperança está em ti. É como se Josafá dissesse: Senhor, a nossa expectativa está no Senhor. Além do Senhor não existe expectativa. Se o Senhor não fizer, ninguém faz. Ninguém pode fazer. Ele colocou de volta a esperança no único que deveria ser o centro das atenções dele. Ele voltou à essência. Não sei se dá para cantar aquela canção, Quero Ser Como Criança. Se puder aí, é uma retrô também, porque às vezes a gente perde a inocência, sabe? Eu vejo Tito e Mirella, 4 e 6 anos. Irmão, um dia peguei uma nota, Danilo, peguei uma nota de 20 reais com o Tito e uma nota de 50. E falei para ele: ei Tito, qual que você quer? Ele ficou assim, sem entender, porque primeiro que ele nem vê dinheiro. Quando eu estou no shopping com ele, que ele quer comprar alguma coisa, que eu falo para ele que não tem, ele fala assim: passa o cartão, pai. Ele não vê dinheiro. E quando passa o cartão, ele acha que não tem que ter dinheiro no banco para ser débito, ou que uma fatura vai vir depois para você pagar. Ele não tem essa capacidade de compreensão. Então uma nota de 20, uma nota de 50 não quer dizer nada para ele. O Tito, no Natal, a gente perguntou o que ele queria. E a Mirella, no Natal, a gente perguntou o que ela queria. A Mirella, ela pediu de Natal, presente de Natal, um anel que brilhava no escuro. Sabe onde que a Carla comprou? Nesse lugar mesmo que você sabe, na Shopee. O Tito pediu um chapéu e um chicote do Beto Carreiro, que ela comprou na Shopee. Eu falei assim: cara, vamos dar uma bicicleta. Eles vão pedir videogame ainda não, mas vamos dar uma bicicleta. Vão pedir um iPad, vão pedir... Não, eles pediram aquilo. Você tinha que ver a expectativa. A gente comprou um outro presente, um pouquinho mais caro, para dar também, mas a expectativa deles pro presente, que custava 3 e pouco, 6 e pouco, sei lá, da Shopee. E a alegria, a expectativa quando viu um pacote embrulhado na árvore de Natal. Sabe por quê? Porque são criança. Porque criança vive a inocência. Você sabe por que a criança, na maioria das vezes, a criança, ela não é adoecida como nós adultos? Porque nós vivemos numa sociedade adoecida. E a criança, ela não é adoecida. A criança, ela já acorda feliz. Sim ou não, queridos? Sim ou não? Sim. E por quê? Por que você vê o tempo inteiro a criança rindo? Às vezes, Júlio, eu estou com pressa para levar para a escola, está atrasado, entra 1h, já é 1h10, a gente daquela correria, e eles brincando, rindo. Vai pegar seu não sei o que lá, ela vai subir na escada assim, brincando. Pelo amor de Deus, a gente está com pressa. E você sabe por quê? Porque a criança sempre está no presente. A criança nunca está no passado, com sentimento de culpa. A criança nunca está no futuro preocupada ou ansiosa. A criança sempre está vivendo no melhor lugar do mundo, onde tudo acontece. Ela está desfrutando do momento atual. E a gente perde essa capacidade, porque o nosso corpo está num lugar, mas a nossa mente vive em outros lugares, no passado mal resolvido, com culpa, no futuro preocupado, ansioso, desesperado. A gente precisa voltar à essência.
A gente precisa voltar a ser criança. Quando eles eram menores, eu colocava eles em cima de lugares altos. Me lembro de várias vezes fazer isso contigo. Aí colocar ele lá pequenininho. E aí, falar assim, pula meu filho. Eu mesmo não pensava 2 vezes. Sabe por quê? Porque sabia quem estava ali, é o meu pai, cara. Não quer saber quantos quilos tem, se vai segurar, se não vai. Simplesmente se joga aí. Confia. Nos dias de hoje, quando eu vou atravessar uma avenida com o Tito, eu pego na mão dele e você acha que ele para. Peraí, papai. Vamos olhar para os 2 lados. Ele não quer saber, cara. Porque ele sabe quem está segurando a mão dele. É o pai dele. E ele confia no pai dele. E ele tem a certeza de que o pai dele vai conduzir ele de uma forma segura. E quando Deus segura na sua mão, você tem a mesma confiança? Você tem a mesma certeza de que Ele vai cuidar de você melhor do que você mesmo? Ou você fica assim, não, o Senhor está comigo, mas eu preciso fazer as minhas alianças, eu preciso os meus networks, eu preciso de alguma forma. A gente precisa voltar à essência. A gente precisa voltar à inocência. Eu queria que você ficasse de pé. Às vezes tudo que a gente precisa é de um abraço. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você se permitisse envolver os seus braços em você mesmo. Eu queria que você se desse um abraço agora. E que você pudesse ser abraçado e abraçada pelo Espírito Santo. Que você pudesse fazer a sua oração agora. E que você pudesse, de alguma forma, entender que tudo que você precisa nessa noite é voltar a ser como criança, na inocência da dependência do Senhor. Porque um dia nós fomos criança, mas a gente cresceu. E depois que a gente cresceu, a gente ficou bobo. Deixou que a inocência fosse embora e a perspicácia, a astúcia, a malícia e as preocupações dominassem o nosso ser. Mas a verdade é que todos nós continuamos sendo filhos do Senhor e Ele tem cuidado sobre as nossas vidas. Sinta-se abraçado agora pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Posso viver longe do teu amor. Declare para Ele, vamos. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Receba o abraço do Senhor agora. Sinta-se amado e amada por Ele. Receba de volta o afago, o carinho, o amor, o cuidado. Ele tem cuidado sobre vós. O salmista diz, lançando sobre Ele toda a minha preocupação, toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado sobre nós. Nós lançamos sobre Ti, Jesus, todos os medos, todas as fobias, todas as crenças limitantes, todas as ansiedades, todas as fraquezas, tudo aquilo que nos separa e divide a nossa fidelidade do Senhor. Nós queremos voltar à essência, Senhor. Nós queremos voltar à inocência. Nós queremos entender que precisamos de muito menos do que buscamos para viver uma vida plena e abundante. Uma vida cheia de graça. Uma vida leve, como de uma criança que acorda sorridente e também vai dormir. E tudo que a criança quer é a atenção do pai. Por mais que esteja cercada de presentes caros, o que realmente importa não são os presentes, e sim a presença. Por melhor que possa ser tudo aquilo que as suas mãos podem nos dar, Senhor, nós queremos declarar de forma audível nessa noite que o que realmente importa é a Tua presença. E nesse exato momento temos a Tua presença disponível a nós aqui. Por isso nos envolva, Espírito Santo, nos abrace, aqueça o nosso coração, nos encha de graça,
de completude da tua presença, em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você de alguma forma, levante suas duas mãos aos céus em sinal de rendição ao Senhor. Espírito Santo de Deus, onde houver mãos erguidas aos céus, em sinal de total rendição, sem nenhuma resistência, em nome de Jesus, acrescenta onde houver uma falta, batiza novamente com o fogo do teu Espírito, renova, revigora, fortalece, põe de pé, em nome de Jesus. Nós declaramos o renovo da parte do Senhor, um óleo fresco, uma unção nova sendo derramada. Declaramos um refrigério de alma. Receba agora a paz que excede todo entendimento humano, capaz de fazer com que, apesar das preocupações e dificuldades, você descanse nele, porque aos seus ele dá enquanto dormem, enquanto descansam. Mais cuidado Deus tem com você do que você mesmo. O que eu posso acrescentar com a minha ansiedade e preocupação? Se é o Senhor que faz, se é Ele que abençoa, se é dele que provém e é ordenada a bênção, que o Senhor declare a bênção dele sobre a sua vida. Eu declaro que você é bendito, eu declaro que você é bem-aventurado, eu declaro que aquilo que Paulo disse aos romanos: se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus foi capaz de dar o Filho por você, não seria capaz de entregar todas as coisas? Que ao deitar hoje, você logo pegue no sono, porque o Senhor é com você. Eu declaro sobre a sua vida o sono do justo. Eu declaro sobre a sua casa a prosperidade de Deus. Muitas pessoas têm dinheiro, mas esse dinheiro foi conquistado a sono perdido. A infelicidade de pessoas, a prosperidade de Deus não. A prosperidade de Deus não acrescenta dores. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, a prosperidade de Deus. E a prosperidade de Deus não é ter muito, é nunca faltar. Não falta o pão sobre a mesa, não falta alegria no rosto, não falta comunhão na família, não falta o amor entre os irmãos, não falta paz, não falta fé, não falta a certeza de que Deus sempre cuidará de tudo. Oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Se você crê, dê a melhor salva de palmas a Jesus. Nós vamos ceiar ainda. Aleluia! Obrigado, Jesus.